Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre os 10 filmes mais polêmicos da história do cinema. Esses filmes causaram indignação e escândalo, e até mesmo levaram à censura e à proibição em alguns países. Se você está procurando por filmes que te faz pensar, questionar e até mesmo se revoltar, então você veio ao lugar certo. Vamos te mostrar os filmes que mais chocaram e incomodaram o público em geral. Neste vídeo, não falaremos muitos detalhes sobre os filmes para não dar spoiler e também para que o vídeo não seja excluído, pois são temas extremamente polêmicos e controversos. Então, pegue a sua pipoca e inscreva-se no canal, porque estamos prestes a conhecer os piores filmes da história do cinema. Décimo, A Paixão de Cristo. O filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, foi lançado em 2004 e gerou muitas polêmicas na época. Algumas das principais controvérsias envolveram a representação da violência e do sofrimento de Jesus Cristo, a suposta apologia ao preconceito contra o povo judeu e a falta de fidelidade à história real retratada na Bíblia. Muitos criticaram o filme por retratar a crucificação de maneira excessivamente exagerada e violenta, o que gerou preocupações com relação ao impacto psicológico que a obra poderia ter em algumas pessoas. Outra grande polêmica envolveu as acusações de que o filme promovia o antissemitismo. Alguns críticos afirmaram que a representação dos judeus no filme era carregada de preconceitos e os retratando de maneira negativa. Além disso, houve muitas críticas sobre a fidelidade histórica do filme. Muitos argumentaram que a narrativa do filme não correspondia aos fatos históricos conhecidos e que alguns eventos retratados no filme não tinham base sólida na tradição cristã. Apesar das polêmicas, o filme foi um grande sucesso de bilheteria e foi indicado a várias premiações importantes, incluindo o Oscar de Melhor Fotografia. O fato mais marcante desse filme é que o ator Jim Caviezel, que deu a vida a Jesus, sofreu diversos tipos de protestos e cancelamentos por parte da imprensa e dos grandes estúdios de Hollywood. Quando o diretor Mel Gibson o convidou para fazer o papel, o avisou de que a indústria do cinema iria acabar com sua carreira e se ele ainda assim queria assumir o risco. Ele aceitou e pagou o preço. Hoje, quase 20 anos após a produção do filme, o ator raramente foi convidado para atuar em outros filmes e se tornou esquecido. Nono, O Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica é um filme de terror americano de 1974, dirigido por Tobe Hooper. O filme é conhecido por sua violência gráfica e foi muito criticado na época de seu lançamento. O longa, que chocou o planeta ao apresentar um vilão que logo se tornaria uma das maiores lendas do terror slasher, chamou a atenção por dosar violência extrema com uma trama coesa e dramática, afirmando ter inspirações em fatos reais. De acordo com o diretor Tobe Hooper, a ambientação de O Massacre da Serra Elétrica foi adaptada do tenso momento em que vivia os Estados Unidos, mais especificamente em uma década conhecida por Década do Serial Killer, na qual mais de 200 assassinos em série foram registrados no país entre os anos de 1970 e 1980, e teria sido baseado na história do assassino Edward Theodore Gein. A história do filme gira em torno de um grupo de jovens que são perseguidos e mortos por uma família de canibais na área rural do Texas, nos Estados Unidos. O personagem mais icônico do filme é o vilão Leatherface, que usa uma serra elétrica como arma para matar suas vítimas. O filme foi criticado por sua violência gráfica e por retratar de maneira negativa as pessoas que vivem em áreas rurais. Além disso, algumas pessoas acreditavam que o filme poderia inspirar comportamentos violentos em jovens e gerar uma onda de crimes pelo país. Apesar das críticas,
O Massacre da Serra Elétrica se tornou um clássico cult do cinema de terror e influenciou muitos filmes do gênero que vieram depois. O filme também gerou várias sequências, remakes e adaptações ao longo dos anos, porém foi censurado em diversos países. 8º, O Exorcista. O Exorcista é um filme de terror americano de 1973, dirigido por William Friedkin e baseado no livro de William Peter Blatty. O filme é conhecido por seu tema controverso, a possessão demoníaca, e por suas cenas violentas e perturbadoras. A história do filme gira em torno de uma menina de 12 anos chamada Regan, que é possuída por um demônio. Sua mãe, uma atriz famosa, busca a ajuda de 2 padres para realizar um exorcismo e salvar a sua filha. O filme foi criticado por sua representação violenta e por tratar de temas religiosos controversos. Alguns grupos religiosos se opuseram ao filme e o acusaram de promover o satanismo. Logo na estreia do filme nos cinemas americanos, centenas de pessoas abandonavam as salas nas cenas de terror mais fortes, fazendo com que o filme ganhasse fama mundial. Há relatos de que muitas situações sinistras ocorreram antes, durante e após as gravações, além de mortes de atores e pessoas ligadas à produção. Apesar das críticas, O Exorcista se tornou um enorme sucesso de bilheteria e um clássico do cinema do terror, influenciando muitos filmes do gênero que vieram depois. O filme foi indicado a 10 Oscars, incluindo o melhor filme, e venceu em 2 categorias. 7º, Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um filme britânico de 1971 dirigido por Stanley Kubrick, baseado no romance de Anthony Burgess. O filme é conhecido por sua representação violenta e por retratar de maneira aberta temas controversos como a violência juvenil, a liberdade individual e a relação entre violência e controle social. A história é passada no Reino Unido, num futuro distópico marcado pela violência e o autoritarismo. Alexander Delarge, o protagonista, lidera uma gangue de jovens marginais que espalham o caos através de atos de violência gratuita. O filme foi criticado por incluir cenas de violência extrema e sexualidade explícita. Alguns grupos de defesa de direitos dos jovens acusaram o filme de incentivar a violência entre jovens e de ter uma mensagem moral questionável. Além disso, o filme foi banido em vários países, incluindo o Reino Unido, onde foi proibido pelo próprio diretor do filme devido a ameaças de violência. O filme também foi censurado em alguns países e teve algumas de suas cenas cortadas. Apesar das polêmicas, Laranja Mecânica é considerado um clássico do cinema e continua a ser debatido por suas questões temáticas e estilísticas. 6º, O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação é um filme americano de 1915, dirigido por D.W. Griffith. O filme é considerado uma obra-prima do cinema por suas inovações técnicas e narrativas, mas também é notório por sua representação racista e distorcida da história americana. O filme retrata a Guerra Civil Americana e a subsequente reconstrução do país, apresentando personagens negros de forma negativa e caricata, e retratando a Ku Klux Klan, um grupo de extermínio de negros, como um grupo de heróis que salvam o Sul da suposta ameaça negra. O filme foi criticado por sua promoção de preconceitos raciais e foi acusado de incitar a violência contra afro-americanos. O filme também gerou protestos e controvérsias em sua época. Na estreia em Nova York, por exemplo, grupos de direitos civis organizaram manifestações e tentaram impedir a exibição do filme. O filme foi proibido em alguns lugares e enfrentou censura em outros. Apesar da sua importância histórica para o cinema, O Nascimento de uma Nação é amplamente criticado por sua representação racista e problemática, e muitos consideram o filme
uma expressão explícita do racismo nos Estados Unidos no início do século XX. Quinto, A Serbian Film. A Serbian Film é um filme de terror de 2010. O filme sofreu muitas críticas pela violência sexual, pedofilia e incesto. A rigor, o filme sérvio, pivô de tamanha polêmica em razão de seu conteúdo, causa furor por concentrar toda sua força e imaginação na perversidade do homem de maneira explícita e sem meias palavras. O filme retrata a história de um ex-ator pornográfico que aceita participar de um projeto obscuro que se revela cada vez mais perturbador. A violência gráfica e sexual presente no filme gerou críticas de organizações de direitos humanos e levou a restrições e proibições em diversos locais do mundo. Muitos países, incluindo Reino Unido, Nova Zelândia, Noruega e Espanha, baniram o filme ou impuseram restrições severas devido à maneira explícita de retratar esses temas. O filme também enfrentou censura em vários países, incluindo Austrália, Brasil e Alemanha, que exigiram a remoção de cenas consideradas muito explícitas ou ofensivas. A Serbian Film é amplamente considerado um filme extremamente perturbador e controverso, e muitos críticos e especialistas em cinema questionam se a violência presente no filme tem alguma justificativa ou se trata de exploração gratuita para gerar receita aos produtores. Quarto, Necromantic. Necromantic é um filme de horror alemão de 1987. O filme é notório por sua representação explícita de necrofilia e enfrentou controvérsias e censura em vários países. O filme conta a história de um casal que trabalha em uma empresa de limpeza que se especializa em remover corpos de cenas de crime. O casal começa a colecionar partes de corpos e eventualmente a envolver-se em relações sexuais com cadáveres. Em uma das cenas, o marido leva um cadáver para casa para o casal manter relações em conjunto, porém, as coisas começam a se complicar quando a esposa se apaixona pelo morto. O filme gerou polêmica por sua explícita exposição de necrofilia e outras formas de violência. Vários países, incluindo a Alemanha, o Reino Unido e a Austrália, baniram ou restringiram severamente a distribuição do filme, argumentando que ele violava as leis de obscenidade. Alguns críticos argumentam que o filme é uma crítica à sociedade alemã e suas tradições culturais repressivas, enquanto outros argumentam que a violência e a exploração presentes no filme são gratuitas e ofensivas. Necromantic é considerado um exemplo extremo de horror underground e é amplamente discutido por sua forma de exposição de temas sensíveis de maneira extrema. Terceiro, Holocausto Canibal. Com cenas explícitas de canibalismo, genocídio e tortura, a produção de 1980 foi considerada a mais polêmica já lançada. Holocausto Canibal é um filme de terror italiano de 1980, dirigido por Ruggero Deodato. O filme gerou polêmica por sua representação de canibalismo e tortura e foi amplamente criticado por seu suposto uso de cenas reais de morte. O filme conta a história de um grupo de cineastas que viajam à floresta amazônica para filmar uma tribo canibal. Quando eles desaparecem, uma equipe de resgate é enviada para encontrá-los, mas descobre que a tribo é muito mais perigosa do que eles imaginavam. O Holocausto Canibal gerou polêmica por suas cenas explícitas de violência e canibalismo e foi censurado em vários países, incluindo Itália, Austrália e Grã-Bretanha, e foi proibido em outros como a Noruega. O diretor do filme, Ruggero Deodato, foi preso por suspeita de que as cenas de mortes eram reais, mas posteriormente foi liberado quando os atores do filme apareceram publicamente para provar que ainda estavam vivos. As controvérsias em torno do filme gerou debate sobre a ética da violência e exploração no cinema e se os cineastas devem ser responsabilizados por representações gráficas de violência. Segundo, Os 120 Dias de Sodoma.
essa seria a primeira parte da trilogia da morte de Paolo Pasolini. As duas outras que viriam nunca foram filmadas porque Pasolini foi assassinado em alguns meses depois que ele terminou o filme. A trilogia da morte seria para complementar o trabalho anterior, a trilogia da vida, que incluía o Decamerão, os Contos de Canterbury e As Mil e Uma Noites. Os 120 Dias de Sodoma é um filme italiano de 1975, dirigido por Pier Paolo Pasolini. É uma adaptação de um romance do escritor Marquês de Sade e gerou polêmica pelas cenas de violência, abuso sexual e tortura. O filme conta a história de 4 aristocratas que sequestraram 18 jovens e os mantiveram em cativeiro em uma mansão isolada. Os aristocratas se entregam a uma série de atos violentos e sexuais com as vítimas, culminando em uma orgia brutal e sádica. 120 Dias de Sodoma gerou controvérsia por sua representação explícita de violência, abuso sexual e tortura, bem como por sua adaptação do romance do Marquês de Sade, que é considerado por seu conteúdo sexualmente explícito e violento. O filme foi proibido em diversos países, incluindo a Itália e a França, e enfrentou censura em diversos outros países. Pasolini, o diretor do filme, foi assassinado pouco depois de sua estreia em 1975, o que gerou especulações sobre se o assassinato foi motivado pelo conteúdo do filme. O filme até hoje é conhecido como um dos mais perturbadores da história do cinema. Primeiro, a centopeia humana. 2 jovens americanas que estão em viagem pela Europa encontram-se com o carro quebrado à noite numa floresta deserta da Alemanha. Elas andam pelo local em busca de ajuda quando encontram uma cidadezinha isolada. No dia seguinte, elas acordam trancafiadas num hospital abandonado junto com um homem japonês, logo antes de um senhor alemão entrar no quarto e identificar-se como um cirurgião aposentado. Ele pretende juntá-los num só corpo e realizar o antigo desejo doentio de criar uma centopeia humana. A Centopeia Humana é um filme de terror holandês de 2009, dirigido por Tom Six. O filme sofreu diversas críticas por sua premissa bizarra e perturbadora, que envolve a criação de uma centopeia humana por meio da conexão cirúrgica de 3 pessoas. O filme gerou controvérsias por sua premissa chocante e perturbadora, bem como por suas cenas de violência e mutilação. O filme foi proibido em diversos países, incluindo Austrália e Reino Unido, e enfrentou críticas por sua suposta glorificação da violência e por seu uso de elementos de tortura e mutilação como entretenimento. O diretor Tom Six defendeu o filme como uma obra de arte e uma exploração dos limites do gênero do terror, mas muitos críticos e grupos de direitos humanos criticaram o filme por sua violência gratuita e por sua falta de valor artístico ou social. Você viu nesse vídeo a lista dos 10 filmes mais polêmicos da história do cinema que sofreram críticas, censuras e foram banidos em diversos países pelo mundo. De fato, são filmes que mexem com o psicológico das pessoas e são extremamente provocativos, não sendo recomendados para a maioria dos públicos. E você, ficou com curiosidade de ver algum desses filmes ou não tem coragem de testar os limites da sua mente?